Estou hoje aqui no projeto Redes Temáticas do Mundo Social, com o psiquiatra da infância e da adolescência do Hospital Universitário de Brasília, o Dr. André Salles. Tudo bom, Dr. André? Você pode falar um pouco sobre a sua área de atuação? Boa tarde a todos. Eu sou psiquiatra formado em medicina e psiquiatria e uma especialização em psiquiatria voltada a atendimento de crianças e adolescentes. Então, é o trabalho que a gente faz mais especificamente para essa faixa etária. Bom, a gente vai começar o webinar falando um pouco sobre o título, desse encontro, desse bate-papo aqui com o Dr. André, que é a vulnerabilidade emocional dos estudantes. Por que é tão importante falar sobre esse tema hoje, um tema que vem ganhando relevância nos debates nas diversas instâncias da nossa sociedade, seja nas escolas, seja nas famílias, nas instituições de ensino superior e o próprio Estado. A gente vai saber um pouco sobre o conceito, como agir, quais são as políticas públicas ou iniciativas também que estão sendo tomadas a respeito desse tema. Então, doutor André, é possível identificar quais os motivos que levam a esse tipo de situação de vulnerabilidade emocional e que possíveis consequências podem vir dessa situação? Isso, a gente pode entender a vulnerabilidade como qualquer situação específica, aguda, momentânea ou mais crônica a longo prazo que traga algum tipo de dificuldade, algum tipo de sofrimento ou algum tipo de incerteza para o indivíduo. E aí a gente pode pensar em vulnerabilidades individuais, situações específicas daquele indivíduo que podem estar trazendo algum tipo de desconforto. A gente pode pensar nas vulnerabilidades familiares, na vulnerabilidade social mais estrita daquela pessoa, e a gente pode pensar nas vulnerabilidades de uma sociedade como um todo. Então a gente tem esses níveis de vulnerabilidade e a gente tem que trabalhar nessas três esferas para que a pessoa consiga viver bem, viver de uma maneira tranquila, harmoniosa e consiga levar os seus estudos da melhor maneira possível. E quais são as possíveis consequências de um estudante que está nessa situação de vulnerabilidade? Pois é, as vulnerabilidades vão levando a um sofrimento, vão levando às crises, às dificuldades, e a partir daí a pessoa pode começar a ter uma série de dificuldades para poder lidar com as suas questões. Toda vez que a gente está em uma situação de vulnerabilidade, a gente está mais propenso a ter um sofrimento emocional, um sofrimento psíquico e talvez até começar a desencadear quadros psiquiátricos, transtornos psiquiátricos. Então, identificar as vulnerabilidades e saber acompanhá-las e saber minimizar esse tipo de situação, a gente acaba fazendo um fator de proteção para aquela pessoa. É possível identificar alguma faixa etária onde há mais possibilidade de acontecer situações de vulnerabilidade emocional por motivo próprio daquela idade? Pois é, a gente entende que a vulnerabilidade individual ela está muito ligada à independência, à emancipação, a um arcabouço psíquico mais completo, mais elaborado. Então, quanto mais jovem, quanto mais imatura a pessoa estiver para lidar com as situações, maior risco ela vai ter. Então, quanto mais estável emocionalmente a pessoa for, quanto mais madura psiquicamente, com o seu arcabouço psíquico mais completo, e quanto mais independente essa pessoa consegue ser, melhor para ela para poder gerir as suas dificuldades. Na fase da adolescência, que a pessoa está com dúvidas em relação à sua vida profissional, até que caminho seguir, de compreensão, é uma fase que... É uma fase mais delicada da vida porque você está passando por várias situações individuais, você está tendo desde seu amadurecimento corporal, hormonal, até uma fase de luto ali daquela criança que você e construindo uma vida adulta. Então você está passando por transformações muito intensas na sua vida e além disso você está tendo cobranças muito grandes da sociedade quanto ao que você vai ser, como você vai fazer, qual vai ser o seu desempenho perante aquelas tarefas. Então o adolescente acaba sendo uma pessoa que está passando por situações individuais muito intensas e passando por pressões e por questionamentos sociais muito intensos também. E isso, de fato, acaba levando a pessoa a ter uma vulnerabilidade maior. A gente pode dizer que a pessoa que está em situação de vulnerabilidade, ela está mais propensa a praticar bullying ou a sofrer episódios de bullying? Depende muito do temperamento e de como a pessoa lida com essas questões.
às vezes as pessoas lidam de uma maneira mais irritadiça, mais violenta, porque elas acabam ficando mais reativas ao meio, reativas às situações. E nesse contexto ela pode, de fato, acabar exagerando e passando de uma brincadeira para uma situação mais grave, de uma violência sistematizada, de um bullying. Da mesma forma, as pessoas que acabam sendo vítimas disso, né, por estar vivendo uma situação de maior vulnerabilidade e estar mais fragilizadas, elas acabam ficando mais suscetíveis a algum tipo de demanda, algum tipo de brincadeira, as mais grosseiras, assim, a violência. Para deixar todo mundo na mesma página, eu queria que o senhor falasse sobre o conceito de bullying e cyberbullying, que o senhor também trabalha no cyberbullying, e se você acha que ainda é equívoco sobre o que é esse tipo de violência e sobre a melhor maneira de identificar esse tipo de situação. Isso, o bullying, ele é toda forma de situação que você expõe a pessoa ao ridículo, expõe a pessoa sistematicamente à chacota, vamos dizer, a um julgamento, né, mais jocoso das pessoas que estão ali ao seu redor. E o bullying, ele é uma forma de violência, né? O bullying, ele não pode ser em nenhum momento confundido com brincadeira. Uma coisa é brincadeira onde todos estão se divertindo. Quando uma pessoa passa a se sentir mal com aquela situação, a se sentir ofendida e a não partilhar daquela situação de uma maneira saudável, você está colocando essa pessoa numa situação de bullying. O cyberbullying, ele tem essa proximidade do conceito, porém ele é feito de uma maneira mais intensa, mais rápida e propagado nos meios digitais. E também, geralmente o bullying acontece, acho que a maioria das vezes, na situação de ambiente de instituição de ensino escolar ou do ensino superior, e o cyberbullying você pode praticar independente desse espaço. Pois é, a situação de bullying, ela acaba restrita a um contexto social menor. Então você tem o ambiente escolar, você tem às vezes o ambiente da atividade lúdica ou esportiva que aquela pessoa faz, ou algum outro contexto, às vezes até no contexto familiar mesmo, pode ter uma situação, né, situações pejorativas mais sistematizadas dentro do ambiente familiar, mas você está inserido dentro de um contexto. A partir do momento que você expõe isso nas redes sociais, você não tem mais muito controle sobre aquele tipo de situação. E a pessoa acaba sendo exposta de uma maneira intensa, né, muito rapidamente e sem zona de conforto, quase que 24 horas por dia. Então a intensidade que isso acarreta para a pessoa é muito intenso. E mesmo com esse assunto estando cada vez mais em pauta, os números vêm crescendo dos casos, as análises, as pessoas falando sobre isso, você acha que ainda tem pessoas que têm dificuldade em... Com certeza tem, mas assim, ainda é muito grande o número de pessoas que têm dificuldade de identificar uma situação, diferenciar uma situação de brincadeira e de bullying, que seja uma violência sistematizada? Pois é, isso fica muitas vezes num limite muito sutil, né, do convívio social. Existem pessoas que acham que não estão exagerando e existem pessoas que têm um pouco mais de consciência quanto estão exagerando. Se está todo mundo brincando, está todo mundo se divertindo, é uma situação de brincadeira, por mais escatológica que seja. A partir do momento que a pessoa está se sentindo ofendida, aquilo está trazendo um prejuízo social para a pessoa, a gente está falando de bullying, a gente está falando de violência, não é mais brincadeira. E qual seria, diante da sua perspectiva, a melhor abordagem dos pais e professores identificarem esse tipo de situação? Assim, eles precisam ficar atentos a que tipo de sinais para poder identificar. Se você está percebendo que naquele contexto social, vamos particularizar para um contexto social de sala de aula, existe uma criança, existe um indivíduo que está sendo isolado, que está participando menos das atividades, né, do grupo, ou uma pessoa que sistematicamente é o motivo da brincadeira, é a pessoa usada para poder, né, ter a situação, você tem que, de uma maneira muito de prontidão, ajudar essa pessoa. Então você tem que escutar essa pessoa, acolher essa pessoa, tentar entender como ela se sente naquela situação e aí sim procurar as pessoas que estão fazendo aquele tipo de situação para poder também conversar e entender por que elas fazem aquilo. O que está levando elas a agir daquela maneira.
Eu acredito que a abordagem deva ser um pouco diferente para quem sofre esse tipo de violência, o bullying, e para quem cometa o bullying. Acho que você também, de repente, punir excessivamente, não escutar quem está cometendo, às vezes essa pessoa que está cometendo esse tipo de violência está passando por algum... Pois é, a gente pode partir do princípio que as pessoas que praticam violência, elas vêm de uma situação onde a violência é banalizada, onde a violência não é vista dessa forma. Então você simplesmente punir quem está fazendo aquilo é você agir de uma maneira enérgica para uma pessoa que está tendo uma forma sistematizada de agir de uma maneira violenta. Então é importante a gente tentar entender o contexto daquela pessoa e você abordar aquela pessoa no intuito de mostrar para ela que as ações que ela está fazendo estão causando sofrimento em alguém e que aquilo não é divertido, aquilo não é diversão, aquilo não é brincadeira. Então acho que você entender a pessoa, entender os motivos que levam a pessoa a agir daquela maneira e mostrar para ela o quão equivocado está sendo aquilo, faz um efeito muito maior do que você simplesmente punir. A gente tem uma lei que foi publicada em 2018, que é a Lei 13.663, que determinou que os estabelecimentos de ensino devem promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, que é o chamado bullying, no âmbito da escola e das instituições de ensino superior, enfim. Levando em consideração a sua experiência, o senhor acha que esses estabelecimentos eles têm reagido da forma adequada a esse dispositivo? Já há uma conscientização maior ou ainda os profissionais precisam ser melhor capacitados para identificar essas situações e como abordar e como agir? Então eu acho que atualmente as escolas, as entidades de ensino de uma maneira geral trabalham muito bem a questão da prevenção. Então o tema bullying, o tema cyberbullying está no dia a dia das crianças. E as crianças que crescem dentro desse contexto, entendendo que isso é uma forma de violência, e entendendo que isso não deve ser feito, que isso de certa forma você está comprometendo, né, a estrutura emocional do indivíduo que está ali próximo a você, faz com que as pessoas consigam amadurecer dentro já desse contexto de violência. Eu acho que o que a gente tem que focar um pouquinho melhor é a forma de abordar essas pessoas que fazem e que recebem bullying. Eu acho que isso, a forma como vai ser abordada e a forma como as coisas serão conduzidas a partir do momento que a situação está posta, é que a gente precisa de um pouquinho mais de refinamento. Eu acho que as estratégias de prevenção são bem feitas, bem elaboradas, mas muitas vezes na hora de agir perante a situação, quando a situação está posta, às vezes as pessoas ficam mais tensas e acabam agindo de uma maneira precipitada, né, afobada, equivocada e não conduzindo da melhor maneira. E o senhor tem conhecimento, há alguma preparação adequada dos professores para enfrentar esse tipo de situação? Ou o senhor conhece alguma boa prática, alguma instituição que estabeleceu algum tipo de iniciativa que foi satisfatória, que teve sucesso? Existem boas práticas aí não só para o bullying, por cyberbullying, mas para qualquer situação de vulnerabilidade, que é você trabalhar a inteligência emocional, trabalhar a educação emocional dos seus jovens. A partir do momento que eles têm consciência da empatia, de se colocar no lugar do outro, e ver o quão ruins são determinadas situações, você consegue fazer um amadurecimento desses jovens de uma maneira mais saudável possível. E aí, muito provavelmente, você vai diminuir os casos de violência todas. Violências físicas, violências, né, sistematizadas por ofensas. Então, você consegue trabalhar o indivíduo sabendo dos seus sentimentos e sabendo como lidar com o sentimento das pessoas, através, né, dessas estruturações. Então você tem várias formas de lidar com isso, passaporte das emoções, você tem formas de lidar de uma maneira mais específica dentro de um contexto, né, daquelas crianças. Muitas vezes você pegar situações que estão acontecendo na aula e trabalhar aquilo, levar aquilo para uma forma de trabalho, são formas bastante saudáveis de você lidar com a situação, sem, né, ser coisas punitivas ou coisas pejorativas. O senhor falou da educação emocional e eu acho assim, cada vez mais o mercado de trabalho ele tem buscado profissionais que tenham competências, habilidades socioemocionais, né? Tanto de se relacionar com outros, habilidades interpessoais, de empatia, trabalhar a empatia
E eu acho que as pessoas estão começando a entender que é necessário fazer trabalhar com a educação emocional quanto antes melhor, né? Desde a infância, passando pela adolescência. Você acha que já há um movimento de investir na educação emocional? Porque tem gente que eu sinto que ainda não conhece esse termo exatamente, educação emocional, fica um pouco... Talvez as pessoas não conheçam o termo educação emocional, mas elas percebem de uma maneira mais empírica que esses tipos de situações levam a melhores indivíduos e a melhores profissionais. Então, muitas empresas acabam privilegiando profissionais que saibam lidar de uma maneira coletiva, que saibam trabalhar de uma maneira proativa, ajudando os seus pares ali, mas essa é uma questão de mercado, mas a gente está falando de uma questão de sociedade de uma maneira geral. Então, indivíduos que já crescem dentro desse contexto, sabendo partilhar, sabendo ajudar, sabendo entender o contexto social e trabalhar em equipe e ter essa flexibilidade de muitas vezes conseguir entender o que o outro quer e o que você quer e chegar a um consenso, fazem uma diferença muito grande dentro das empresas, dentro da família, dentro da sociedade de uma maneira geral. Sim. Então, acho que mesmo não tendo um conhecimento específico de educação emocional, as pessoas percebem que isso é bastante positivo para as relações de uma maneira geral. Isso tem que ser trabalhado no ambiente familiar, no ambiente escolar, para não ter essa formação. Sim, a partir do momento que as crianças entenderem o que elas sentem e que o que elas sentem as outras pessoas também podem sentir, então ela não vai fazer para o outro o que ela não quer que faça com ela, o que ela faz ela sofrer. E a partir daí as pessoas começam a desenvolver situações de altruísmo, situações de empatia e fazem com que a sociedade de uma maneira geral cresça, evolua dentro dos seus direitos, dentro das suas responsabilidades. Acho que a ideia é um pouco essa. Em relação aos pais, eles têm hoje de buscar conhecimento sobre... É uma coisa complicada a criação e como se capacitar melhor e como entender isso. Eu acho que os pais buscam isso de uma maneira, né, entre os próprios pais, ou a escola muitas vezes acaba sendo essa ponte de como abordar determinadas situações. A gente tem hoje muitas pessoas que estudam o tema e acabam fazendo livros, então acho que você tem que buscar dentro das teorias e dentro, né, dos materiais disponíveis aquilo que se adequa melhor à sua cultura, ao seu entendimento. Né? Não existe uma receita, não existe o certo e o errado. Existem as melhores práticas que se adequam melhor àquelas pessoas, àquele contexto. Certo. Os problemas emocionais que podem levar a bullying, a casos de bullying, casos de automutilação, também até tentativa de suicídio. A gente não falou ainda dessas outras duas situações, de automutilação e tentativa de suicídio, também é super preocupante, vem crescendo o número de tentativas, né, de suicídio, de automutilação. Podem ser considerados um problema de saúde pública, no sentido de que o número vem crescendo tanto que o Estado precisa tomar posição, precisa intervir através de iniciativas, programas, políticas públicas, legislação. É uma situação que tem sido cada vez maior, cada vez mais frequente. As escolas, as famílias reportam esse tipo de situação de uma maneira muito intensa e muitas vezes sem ter muito como lidar com elas. Então, quando a gente percebe que a proporção, né, a situação toma uma proporção dessa magnitude e que você vê que a sociedade e as escolas e as famílias, de uma maneira geral, elas almejam, né, um conhecimento ou como lidar com isso, eu acho que aí é o dever do Estado se posicionar e começar a criar estratégias, abordagens para poder ajudar as pessoas a lidar com a situação. Tentar entender o fenômeno e tentar buscar, de alguma forma, formas de lidar com a situação. Colher dados, trabalhar... É fundamental você conhecer o que está acontecendo para você poder, né, buscar soluções pertinentes. Se você não conhece, né, o que você está precisando de cuidar, você muitas vezes fica, né, de uma maneira mais... através de chances, né? Através de tentativas para poder buscar. Então, a partir do momento que você tem de uma maneira clara o que está acontecendo, você consegue propor soluções para aquilo. Em termos dessas iniciativas do Estado, há pouco tempo foi aprovado no plenário um projeto de lei que foi chamado Projeto de Lei de Prevenção ao Suicídio, né?
que ele determina a notificação compulsória da automutilação, da tentativa de suicídio e do suicídio, não só pelos agentes de saúde, mas também pelas instituições de ensino e pelo Conselho Tutelar. O que é que o senhor acha dessa iniciativa, a importância da obrigatoriedade dessa notificação e por que o Estado precisa desses dados para formular suas políticas? A gente só vai saber a magnitude do problema a partir do momento que a gente tiver dados coerentes, corretos sobre aquilo. Os números que se tem hoje são bem distantes da realidade. Os números que tem hoje possivelmente estão fora da realidade. A gente tem dados empíricos de estudos isolados, mas um dado oficial, né, através de um sistema de informação importante do governo oficial, a gente tem lá nossas restrições. Então a gente precisa ter esses dados de uma maneira muito clara para a gente poder entender o evento, entender a magnitude dele e traçar estratégias de lidar com a situação de maneira mais adequada. Então essa lei ela é pertinente? A lei vem num momento muito bom. Acho que a gente tem só a ganhar com ela. Que bom. Eu vou dar uma pausa para a água e, enquanto isso, quem tiver dúvida, quiser fazer pergunta, pode mandar no canal do YouTube que eu vou receber aqui e vou perguntar. Já eu estou encerrando a fase das minhas perguntas e já eu vou passar as perguntas de vocês para o Dr. André. A gente fica ao vivo no meio do Natal. Doutor André, sexta-feira passada, o Ministério dos Direitos Humanos lançou uma campanha que é Acolha a Vida. E você fez parte da elaboração dessa campanha, trabalhou como consultor. E eu queria que você explicasse um pouco como é essa campanha, qual é o objetivo, quais são as iniciativas empenhadas, para a gente poder saber melhor. A campanha Acolha a Vida, ela vem nesse contexto de uma demanda da sociedade por informações e por formas de abordar o problema da autolesão e das tentativas de suicídio, principalmente entre as crianças e os adolescentes. E ela tem como objetivo a conscientização da população, mas não só a conscientização através de uma campanha, né, de atenção ao tema, mas também de criar mecanismos de entender melhor o tema e propor estratégias de solução. Então, desde das iniciativas mesmo do Estado até as iniciativas da sociedade de uma maneira geral. A ideia da campanha é você tentar integrar toda a comunidade em torno do tema, em torno da prevenção da automutilação e do suicídio. Então, as escolas, a sociedade, né, de sociedades filantrópicas, as comunidades religiosas, as comunidades líderes comunitários de bairros, de municípios, de quadras, todos eles participando de uma maneira ativa e fazendo um fluxo correto de eventos até chegar ao tratamento e ao cuidado das pessoas. Para todo mundo ficar na mesma página, digamos assim, do conceito, da forma de melhor forma de abordar. Todo mundo saber sobre o tema, saber da importância do tema, saber como agir perante o tema e aonde buscar ajuda. A ideia é essa. Muito bom. Então, teria materiais direcionados. Eu não sei se vocês já chegaram a esse detalhamento, mas materiais, campanhas direcionadas para os pais, famílias, para o ambiente escolar, para outros ambientes. A ideia é que você consiga ter material para os pais, para os familiares lidarem com a questão, materiais para as escolas e para as instituições de ensino lidarem com a questão, materiais, né, para a área da saúde especificamente e materiais também para o público em si, para os adolescentes, para os jovens que precisam, né, saber sobre o tema, saber como se prevenir, saber como lidar com as suas questões de uma maneira saudável, preventiva, proativa. Então é uma campanha que tenta abarcar, né, através de várias visões o tema. Vocês trouxeram também algumas empresas que podem ajudar nessa questão. Eu sei que o Facebook é um parceiro que pode detectar alguns casos. Isso, a ideia é que a participação dos meios, né, digitais, virtuais, estejam presentes porque é a realidade do jovem. Então, eles estão se relacionando nas comunidades, eles estão se relacionando no meio virtual
E a partir dali, muita informação acaba sendo passada e às vezes informações equivocadas, informações, né, que não são pertinentes. Então, se a gente conseguir identificar o sofrimento que as pessoas estão passando e conseguir munir essas pessoas de informações pertinentes, a gente já está fazendo um grande trabalho. E até com a inteligência artificial, você pode criar algoritmos de detecção de, né, postagens de sofrimento, de postagens mais negativistas, mais pessimistas, e a partir daí criar mecanismos de alerta para as pessoas próximas. Isso é feito já, mas pode ser ampliado. Sim, entendi. Eu vou ler agora algumas perguntas que a gente recebeu aqui, das pessoas que estão assistindo. Qual a diferença das crianças do passado e das crianças do dia de hoje? De alguma maneira, as crianças dessa geração estão mais sensíveis? Eu acho que as crianças atuais, elas têm umas vulnerabilidades maiores que as crianças de antigamente. Elas têm acesso a muita informação e muitas vezes essas informações não são filtradas o suficiente para aquela pessoa, para aquela faixa etária. Então, elas acabam ficando expostas a situações mais complexas de uma maneira muito precoce e com isso elas não têm um entendimento ainda suficiente para várias informações, além da quantidade de informação, não só informações mais complexas, mas também uma quantidade de informação muito grande. Informações que não são adequadas para aquela informações que não são adequadas chegam até essa criança e essa criança muitas vezes não tem a quem reportar as suas dúvidas. E acaba tendo uma forma de conhecimento e de informação precoce e por uma fonte não tão boa. Mais uma pergunta. Os pais devem, na sua opinião, monitorar o conteúdo que os filhos acessam na internet até que idade? Isso não pode ser considerado uma invasão de privacidade pelo adolescente? Acho que a partir do momento que a criança em si, ela precisa de ser monitorada, ela precisa de estar... Você não deixa uma criança andar sozinha na rua. Então, naturalmente, você não vai deixar ela andar sozinha na internet, né? A informação que aquela criança vai receber precisa ser avaliada, precisa ser cuidada. A partir do momento que a criança começa a se desenvolver, começa a amadurecer e a criar determinadas responsabilidades, você vai se sentindo mais confortável para deixar essa pessoa mais à vontade dentro da sua privacidade. Mas essa privacidade também ela é relativa. A gente está vendo uma pessoa que está em desenvolvimento, então a privacidade também precisa ser adequada à faixa etária. Ao escolher uma escola para os filhos, os pais devem considerar a questão do bullying? Sim. Acho que a pessoa que fala entender como é. Eu acho que as escolas que se propõem a trabalhar o tema, trabalhar a educação emocional, a ter um contato não só com os conteúdos científicos, mas os conteúdos também sociais, são escolas que têm uma qualificação melhor para poder ajudar essas pessoas. Acho que os pais podem, de repente, considerar na entrevista inicial, ou quando estiver conhecendo a escola, que tipo de iniciativas eles desenvolvem exatamente para o acolhimento, para a escuta, para a educação. Não só quantos alunos essa escola aprova no vestibular, sim, mas também como essa escola lida com as crianças no seu dia a dia, dentro dos seus direitos, dentro das suas emoções, dentro, né, do contexto social dela. Se você escolher uma escola que foca mais nas questões acadêmicas, de conteúdo, de aprovação, você vai ter isso, né, dessa escola. Se você quiser uma escola que tenha um desenvolvimento social maior, você também tem esse tipo de instituição. Então, cabe à pessoa discernir, decidir o que ela quer para o filho dela. O senhor acha que é possível colocar frente a frente a criança ou adolescente que pratica o bullying com a que sofre o bullying? Como essa conversa pode se dar? Pois é, eu acho que depende do momento. Eu acho que esse momento pode acontecer, mas desde que primeiro tenha um momento separado e que essas pessoas consigam entender a situação. A partir daí você pode fazer uma conciliação e aí colocar essas pessoas de uma maneira mais próxima. Não fazer uma criação, colocar, né, para ver quem está falando a verdade, quem não está, esse tipo de situação, eu acho que, né, agrava a situação, um contexto de violência e
Se elas não estiverem preparadas para essa conversa, pode ser pior. Pode ser pior. Então, acho que você pode fazer esse tipo de situação, mas já dentro do contexto de conciliação, dentro do contexto onde as pessoas já entenderam os seus papéis dentro daquela situação. Aí você pode fazer um encontro, né, para as pessoas poderem se entender, se aceitar. Isso é possível. Ainda relacionado a essa última pergunta, e essa conversa deve se dar com o grupo também? Eu acho que pode. Se for uma situação que o grupo participa, né, e geralmente o contexto escolar, você está inserido em grupos, pelo menos dentro da sala de aula, se isso acontece de uma maneira sistemática dentro da sala de aula, é importante que as pessoas que estejam acompanhando aquela questão também se posicionem, também se coloquem, também tenham um momento de fala e de escuta. É porque eu falei lá atrás que a gente tinha que saber como abordar a criança que está sofrendo aquele tipo de violência, a criança que está cometendo aquele tipo de violência, e eu acho que também tem a criança que está vendo. Muitas vezes as crianças se sentem coagidas a tomar, né, uma atitude ou a ter uma opinião sobre aquilo, com medo de acontecer algo com ela também. Então, quando você consegue entender a situação, cuidar dos indivíduos, né, principais ali daquele contexto, depois no momento de todos conversarem junto, pode ser bastante pertinente. Eu acho que também os pais e os professores, eles podem ter observado, detectar uma criança que esteja assistindo a episódios de bullying, que não é com ela, mas elas podem orientar como é que essa criança se reporte. E como ela deve agir, né, na situação. Eu acho que isso também é bastante pertinente. Okay. É uma outra pergunta. Como pais e profissionais da educação devem ensinar a criança, desde cedo e adolescente, a sofrer, a lidar com as dores inerentes da vida, para que se tornem menos vulneráveis emocionalmente? Pois é, a gente naturalmente tem a tendência de poupar a criança e de tutelar a criança, né, de todos os tipos de problemas. Mas desde novinha a criança precisa passar por essas experiências. Então, em vez de você se antecipar ao problema, você deixar a criança lidar um pouco com o problema e você está ali como um suporte. Mas deixar a criança reportar, pedir ajuda, né, mostrar que ela não está conseguindo, para ela poder entender que existem etapas da vida que ela precisa superar. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com a frustração, de lidar com as perdas, de lidar com o não, e as crianças precisam desde muito pequena lidar com essas coisas. Não adianta você querer que o adolescente entenda isso se ele lá na primeira infância não teve esse tipo de entendimento. Né? Ele sempre teve acesso a tudo, sempre teve contato a tudo, nunca recebeu nenhum tipo de restrição, nunca recebeu nenhum tipo de limite, ali não limite no sentido de tolir a criança, mas limite no sentido de saber o momento certo de fazer as coisas. Então, é desde novinho que essas coisas vão se dando, né? E aprender a lidar com um fracasso, com uma situação. Isso, e não tentar. É fundamental para a educação emocional. É fundamental para a criança. Os pais, os familiares, ou às vezes até a escola, muitas vezes vai intermediar esse processo, mas se você ficar se colocando no lugar da criança e evitando que a criança passe por aquilo, você na adolescência em algum momento não vai conseguir suprir isso, né? E aí a criança, em vez de aprender a lidar com aquilo, vai estar sempre na expectativa de que alguém vai resolver o problema dela. E não vai. Não vai. A gente, enquanto Associação das Universidades Particulares, eu acho muito importante trazer esse tema, porque por mais que às vezes pensem essas situações de bullying, se passam na maioria das vezes nas instituições, no ensino básico, né? Quando as crianças são um pouco mais novas, mas há casos também no ensino superior, principalmente nos primeiros períodos, né, da graduação. E também tem um dado muito importante que eu acho que vale a pena mencionar, porque as instituições de ensino superior privadas, elas formam muito mais da metade dos professores que vão para a rede, inclusive rede básica pública de ensino. Então elas estão formando esses professores que no futuro vão chegar lá na ponta e vão dar aula a essas crianças. Os professores precisam estar bem atentos ao tema, bem qualificados para trabalhar a prevenção e trabalhar os casos eventuais que possam aparecer de uma maneira saudável, de uma maneira segura. Então é fundamental a capacitação de todas as pessoas que trabalham com criança, com adolescente. Por isso que é fundamental que as instituições
de ensino superior invistam na formação desse profissional que eles já saiam para as escolas com essa capacitação, com esse olhar. Eles já tenham essa percepção de que eles precisam ter um conhecimento sobre a infância, sobre a adolescência, sobre o desenvolvimento humano e sobre emoções, sentimentos. E podem, de repente, já levar para os locais onde eles vão trabalhar iniciativas. Ele vai se sentir mais seguro enquanto profissional, porque ele tem um conhecimento de como agir perante as situações e ele sabe lidar a prevenção. Então ele sabe evitar situações constrangedoras no seu dia a dia, porque ele tem uma visão, um conhecimento, uma capacitação para poder fazer isso. A ANUP se compromete a caminhar junto dessa campanha Acolha a Vida do Ministério dos Direitos Humanos para, sempre que possível, a gente disseminar na nossa rede os materiais que foram desenvolvidos, as formas de parcerias que possam surgir, né, entre as instituições de ensino superior e esse programa. E muitas vezes testar algum tipo de capacitação, de programa, a questão dos números, como trabalhar esses números, né, que é super importante. E a gente também quer ouvir, se você que está assistindo a gente e nossos associados também, as instituições de ensino superior, desenvolverem alguma iniciativa voltada para essa temática de prevenção a bullying, automutilação, suicídio ou de educação emocional. Se vocês quiserem contar pra gente, a gente tem o e-mail anupsocial@anup.org.br. Depois desse webinar, a gente vai mandar um e-mail para vocês falando sobre isso, porque a gente também pode fazer a ponte entre as iniciativas exitosas e essa campanha Acolha a Vida, no sentido de formar essa rede, fortalecer essa rede, unir esforços para trabalhar essa temática. Eu queria agradecer muito a presença do Dr. André Salles e a gente continua em contato. Se vocês precisarem, quiserem também entrar em contato com ele, né, Dr. André, a ANUP faz essa ponte, a gente está à disposição. Muito obrigada.